O que falta hoje no meio do povo é paciência. As pessoas querem crescer muito rápido, as pessoas querem avançar muito rápido. E a gente precisa, no mundo que nós estamos vivendo hoje, o mundo está acelerado, mas a gente tem, porque às vezes, se você for na velocidade que o mundo está hoje, você não consegue ver nada. E quem está tranquilo, paciente, você vê coisas que ninguém está vendo. Você percebe coisas que ninguém, sabe, está percebendo. Desacelerar um pouquinho, descansar mais, confiar em Deus mais, sabe? Porque Deus sabe, Deus conhece o nosso deitar, Deus sabe que você precisa vestir, que você precisa de comer, entende? Então, se a gente descansa em Deus, Deus trabalha. Sejam muito bem-vindos ao 28º episódio do Central Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nada mais, nada menos, ele que é fundador da Living Water Church, uma igreja, uma comunidade que vem evangelizando, mas não só nos Estados Unidos, não só na Flórida, mas no Brasil e em países, em todas as partes do mundo. Eles já estão aí internacional, ele é pioneiro, faz parte de um conselho de pastores nos Estados Unidos e já foi cantor, pregador, expulsa demônio, é polivalente. E eu quero receber com muito carinho aqui o querido pastor Erasmo Teixeira. Uma salva de palmas, Joshua, para nós receber aqui, querido pastor Erasmo. Que bom conversar contigo, querido amigo. Eu acho que desde quando eu te conheci pela primeira vez, aprendi a admirar, a respeitar, né, e valorizar. A Bíblia diz: conformoso aos pés daquele que anunciam as boas novas. Amém. E o que mais me admirou, poxa, ele é empresário, ele é empreendedor, tem a empresa dele, mas dedica-se, né, ele e toda a família ao reino. Então eu queria te dar as boas-vindas. Que bom estar aqui conversando com você. Obrigado, Felipe. Que bom poder compartilhar, né, com você e a todos aí que estão nos acompanhando aí. Uma alegria muito grande. Como é que nasceu esse projeto? Eu acho que vou começar lá dos primórdios, né? Erasmo, jovem, mineiro, de repente, Estados Unidos. Como é que surgiu essa ideia de deixar tudo no Brasil? Porque foi em que ano isso? 92. Eu tinha 3 anos. Você era bem novo. E o que decidiu, assim, o que te animou para vir para a América? Já tinha amigos? Rapaz, a Bíblia fala, Felipe, que a fé vem pelo ouvir, né? A gente ouve muito lá, meu tio tá nos Estados Unidos, meu irmão tá nos Estados Unidos, meu pai tá nos Estados Unidos, onde você anda, meu primo tá nos Estados Unidos. E isso gerou dentro da gente desejo de vir para os Estados Unidos. E foi aonde começou. Eu também quero ir para os Estados Unidos. Tinha que idade em 92? Que idade? Eu tinha 18 anos. Mais ou menos. Era um menino. Era 18 anos. Olha, chegou aqui então entre 18 e 19 anos. 18 e 19 anos, isso. E veio direto pra Flórida? Não, eu vim pra Canérica, pertinho de Nova York. Lá na parte fria? No frio. E como é que foi assim, a tua cabeça nos primeiros momentos? Assim, chegou na América? Não é fácil, né? O ruim é a solidão. E naquele momento era muito difícil, né, Felipe? Naquela época não existia o celular. Né? Era bem difícil, né? Não é como hoje que você chega aqui... Você já chega aqui, já sabe onde você está, onde você vai. Então, naquela época era muito difícil. A gente podia falar só uma vez por mês no telefone e rapidinho, um negócio de 2 minutos, só para avisar, ó, estamos bem, tá indo bem, estamos vivos. E hoje não, hoje é diferente. Você já chega falando com quem está no Brasil, já tem um mapeamento de tudo aqui, né? A internet facilita, a IA, né? Hoje eu fui no mercado, vocês viram que eu tô com uma tosse, tô com uma gripe, mas não podia deixar de aproveitar essa oportunidade. A gente estruturou o estúdio, gravar um episódio, estar pertinho de vocês. E aí eu peguei no chat, te falei, né? Cheguei no mercado, olha, um remédio bom, olha porque aí. Eu tô com secreção, eu tô com isso, tô com aquilo, tô no Walmart, Não, ó, no corredor tal, o preço é tal, o medicamento é esse, porque é tudo em inglês. Então eu fiquei boquiaberto. E nós passamos apuro com isso, né? A gente não sabia falar língua, não lia inglês. Na época que chegamos aqui, a gente chegou até para comida de cachorro enganado, achando que é comida pra gente. Tá brincando. Comida de cachorro lá. E ficasse quanto tempo lá no... Eu fiquei quase 2 anos. 2 anos? Quase 2 anos lá, E depois de 2 anos quase, eu vim pra Flórida e nunca mais voltei. Tá quantos anos hoje na Flórida? 33 anos. 33 eu fiz em setembro anos. agora, 33 anos aqui nos Estados Unidos, né? E Sim. 31 anos aqui na Flórida. E nessa época, pastor Erasmo, já era cristão, já era conhecedor? Como é que o evangelho... Não, na realidade, minha mãe me ensinou, né? O caminho, me ensinou a ir para a igreja, mas eu nunca tive uma experiência mesmo ela era com cristã. Jesus. Minha mãe era. Era de qual denominação? A minha mãe era das Chamas do Avivamento. Olha, É não uma conheço. denominação bem pequena lá em Minas Gerais.
E ela sempre me levava para a igreja, mas eu nunca tive assim, uma experiência com Deus. Eu tive assim uma experiência com Deus foi aqui nos Estados Unidos, quando, na verdade, quando eu perdi o meu pai. Entrou um vazio assim no meu coração que nada preenchia Ele onde eu estava no comecei. Brasil. Isso, ele estava no Brasil, aí ele deu câncer, já com 80 e poucos anos, 84 anos, 86 anos mais ou menos. E foi onde eu perdi, meu pai era o herói, meu pai era tudo. E eu não podia ver o meu pai, que eu não estava legal aqui no país. Puxa vida. Aí aquilo entrou um vazio Não assim no pude meu nem se coração. despedir. Não pude nem despedir. Aí foi aonde eu, né, procurei, sim, fiquei mais sensível à voz de Deus, mais sensível às coisas E nisso já espirituais. tinha que idade? Eu estava mais ou menos com 20 anos. 2 anos de América 2 anos aí. de América. Isso aí, 2 anos e pouquinho. Tava lá pro cima ainda. Não, já tinha acabado de chegar aqui na Flórida. Ah, Recém-chegado aqui na Flórida. e perdeu o pai. Então foi ali que. Mas foi alguém em específico que te evangelizou aqui, né, que te levou pra comunhão da igreja? Tinha igreja aqui? Então, eu morava com meu irmão. Meu irmão era muito, assim, ele gostava de hospedar as pessoas. Um dia ele hospedou um pastor na casa dele. E esse Foi pastor, aquele ele... famoso do culto. O Machadinha, foi esse? É o Ademir Machadinha. Olha o nome do homem, Machadinha. O homem era Machada mesmo, viu? E ele... Meu irmão hospedou meu irmão ia pra igreja domingo, dia de semana, e eu não ia, ficava dentro de casa. Só gostava da farra, da bagunça, discoteca, ia pra rua. Eu gostava da farra. E um dia O, eu o João que falou, sou pastor, pastor era do forró. gostava muito. Aqui mudou, né? Aqui a gente ia pra discoteca, mas no Brasil era muito forrozeiro. E aí o Machadinha que te E o evangelizou. Machadinho, um dia dentro de casa, rapaz, ele tava assistindo televisão, ele passou, deu uma olhada pra mim. Aí ele, falei, rapaz, o que está acontecendo com esse rapaz? Ele passou, voltou de novo, deu outra olhada pra mim. Eu falei, tá alguma coisa acontecendo. Só eu e ele dentro de casa. Daqui a pouco ele pega uma toalha, vai tomar banho, ele olha pra mim assim, e fala, rapaz, toma jeito da sua vida. Já tava incomodado contigo Já já tá me então. incomodando. Deus tem te dado saúde, Deus tem feito isso com você, e você nem para agradecer a Deus. Olha a sua família tá lá buscando a Deus, e você aí dentro de casa, e aquilo ali eu sempre assim tive temor a Deus, sabe? Eu falei, você acredita que ele tá certo? Eu tô errado, eu preciso ser mais agradecido, eu preciso, né, agradecer pelo menos um dia na semana e agradecer a Deus. Foi onde ele despertou para ir para a igreja. E ele conseguiu te levar mesmo na pressão, assim, te intimando, ele... Naquele dia eu não fui não, porque eu fiquei meio revoltado, né, assim, que ele me intimou assim. Mas na semana seguinte eu fui para a igreja, onde eu comecei a ir na igreja. Aí um dia, rapaz, passou Gesiel Gomes pregando, Nossa. eu fui num evento de jovens aqui, era num ginásiozinho pequenininho, não tinha muito, assim, muito brasileiro assim aqui, mas no ginásio, um congresso de jovem, foi aonde eu estava, dois amigos me levou e eles me sentaram no meio deles, na arquibancada lá em cima, assim, eu sentado no meio dos dois, passou Gesiel ministrando, parou a pregação, falou assim, eu quero falar com esse jovem aí. Aí eu falei assim, olha, é com você que eu não sou crente. Ele não é você mesmo. Aí eu falei com o outro da esquerda. Falei, ó, é com você que ele deve estar falando, não é comigo não. Aí o Gesiel, não, para de ficar colocando para um, é você mesmo que Deus quer falar. Aí ele entregou uma palavra profética ali para minha vida e depois daquele dia Olha eu não só. esqueci a palavra profética. Eu ia dormir e lembrava da palavra profética, o que ele falou comigo. Aí foi despertando com uns poucos meses. Aí eu entreguei minha vida para Jesus e até hoje estou aqui na presença de Deus, E servindo a isso Deus. nasceu com o convite do tal Machadinha, Nasceu com Machadinha e depois fosse com alguns amigos, e o pastor Gesiel Gomes até hoje é teu amigo, Sim, hoje nós falamos quase todos os dias, temos assim uma comunhão Tá com que idade, muito pastor grande. O Gesiel? pastor Gesiel está com 85, Nossa, meu pai 85 falava anos. com entusiasmo dos momentos dos Gideões, Filipe, os momentos mais extraordinários, aquele ginásio cheio, pastor Gesiel Gomes, aí tinha o Napoleão Falcão também, mensagens assim que parecia que eu subi, transcendi para um pedacinho do céu, aquele fundo, todo aquele clima que era criado em Gideões, então ele era apaixonado pelo Gesiel Gomes, e aí antes de chegar aqui nos Estados Unidos, estava no Brasil, ainda vi uma mensagem dele aqui na mesma eloquência, na mesma unção, tá magrinho, tá com 85. Meu Deus, e E aí forte. você hoje, a Gesiel, mesmo com essa idade, você vê ele, o corpo dele não é o mesmo, mas a mente dele, a mentalidade dele é Mesma muito eloquência, mesma mesma oratória, coisa. mesma retórica, Sim, unção, era um sim, homem sempre de... está aqui com a gente aqui, né, pregando aqui na Living Water Church Aí tu se converteu em torno então de 20, 21 anos, era um menino.
E aí, mas onde é que nasceu essa questão? Porque hoje na América, né, pelo que eu tô das vezes que eu vim passear e vim morar, e as pessoas é materialista, é trabalhando, é ganhando dinheiro, é ganhando dólar, é investindo, é comprando tal. E aí, de repente, como é que nasce, né, no meio de um país capitalista de brasileiros que estão numa busca desenfreada por ganhar os seus dólares, que nasce aí um coração missionário, é bonito de ver. Gente, até vou agradecer aqui o Joshua, que hoje, numa sexta-feira, ele se absteve lá do conforto do lar, filho do pastor Erasmo Teixeira, um baita fotógrafo, baita baterista, e é polivalente. Ele é tudo. E hoje ele veio pra cá, configurou as câmeras, tá ali Nós temos que ter uma câmera depois aí, né, Joshua? E o Joshua é uma lenda aqui. Eu falei, Joshua, vamos botar esse podcast pra rodar então, gente. A gente tá aí no Central, sendo muito carinhosamente recebido aqui nos Estados Unidos, e eu tô muito feliz de gravar esse episódio aqui para vocês conhecerem a pessoa do pastor Erasmo, do Joshua, essa família maravilhosa, a pastora Gisele, e tem o Elijah que prega domingo, vale a pena vocês se inscrever no canal. E foi a família assim que, amigos, conselheiros, e que me receberam com muito carinho, que propiciaram a gente estar aqui gravando, gerando conteúdo para vocês, e o nosso desejo é que a história te inspire, de repente tu tá aí pesquisando Estados Unidos, ou querendo se aproximar de Deus, a Living Water Church. Eu ainda, a minha pronúncia no inglês é meia... É isso aí. Vocês me perdoem, mas é uma família que aqui nos Estados Unidos tem abençoado muitas pessoas, mas hoje nós temos esse advento da internet, gente. Então isso permite estar aí pertinho de vocês, domingo, dá 9h30 aqui. Não, são 10h30, né? Vai dar que horas no Brasil? Agora são 2 horas. 2 horas. 2 horas, né, de diferença. 11h30 começa o culto lá, né? 11h30. Então, um culto rápido, objetivo, mas sempre tem uma palavra, um louvor que vai tocar o teu coração. Então, eu vou deixar o link. 10h30, né? Não, 10h30, mas daí no Brasil, tô fazendo as contas. 11h30, né? Isso mesmo. Então, depois, no final, gente, na descrição desse vídeo, tá o link da Living Water Church, tá o link do Instagram do pastor Erasmo, do canal da igreja. Aí lá tu vai ver o Joshua e toda essa família que estão aqui revolucionando nos Estados Unidos. Como nasceu, pastor Erasmo? A questão missionária, num país capitalista, de correr atrás de dólar, com 20 e poucos anos, de repente se dedicar a ganhar almas, num lugar onde todo mundo só quer ganhar dinheiro. Então, é o chamado, né, Felipe? A gente não sabia que isso ia chegar na proporção como está hoje. Eu, na realidade, eu só queria servir a Deus. Queria estar na presença de Deus. Eu tive realmente... Deus, ele foi o único que preencheu o vazio do meu coração. E eu entreguei minha vida mesmo para Jesus. Falei, agora eu quero servir a Deus por completo, não pela metade. E isso foi crescendo, né? E hoje a gente é pastor. Estamos aqui pastoreando, mas não pensava, na realidade, nunca pensava que seria um Vou chegar no nascimento da igreja, mas assim, questão obreiro, evangelista, presbitério, né? Tu deve ter vivido essa questão ministerial. Isso aí. Em que momento decidiu assim, eu quero ganhar almas para o reino? Foi. Eu sempre quando me converti, eu gostava muito de evangelizar. Eu sou um dos camaradas assim, da nossa igreja, que eu fiquei 22 anos no ministério, e quem levava mais gente para a igreja... Eu gostava. Eu encostava missionário no camarada, no outro dia ele estava na igreja comigo. Olha só. Então eu sempre tive esse dom de levar, de ouvir as pessoas e ter carisma e de levar para a igreja. Deus me deu esse dom, sabe? Com 22 anos. Com 22 anos. Praticamente desde que teve a tua conversão. Sim. Já comecei a ganhar almas para Jesus, e o pastor da minha igreja, ele viu isso em mim, então ele apostou em mim, né? Ele via que eu, na realidade, não conseguia ir para a igreja sem levar uma alma para Jesus, sem levar um visitante, né? Eu não conseguia chegar na igreja de mão vazias. Eu tinha que levar 1, 2, 3 pessoas. Quando eu jovem, eu enchia meu carro. Às vezes eu dava 2, 3 viagens. Nossa! Buscando pessoas. Eu tinha um carrinho velho, não era um carrinho assim legal, mas meu prazer, às vezes eu deixava minha caminhonetinha com outras pessoas, assim, um carrinho velho, e pegava de outro irmão que tinha um carrinho melhor e começava a fazer Uber. Ia e voltava, buscando gente para levar para igreja. Chegava a dar umas 2, 3 viagens às vezes pro culto, buscando pessoas. Tinha um coração missionário. Tu não evangelizava com o método do Machadinho? Não. Era mais pela carisma mesmo. Para vocês entenderem. O pastor falou que o amigo dele evangelizava em presídio. E é normal, eu sei como é que é. Presídio, a barra é pesada. Né? Geralmente é faccionado, é cara criminoso. Então, se tu falar mole lá, muitos eles não te respeitam. Não, os cara é bravo. Então, eu tinha um pastor, tu falou assim, eu tocava violão, eu disse, Filipão, ele era a mesma pegada, ele era ex-drogado, viveu no mundo do tráfico da droga, o cara era chapa quente, se converteu
E ele tem aquele trejeito, né? É Cristo, nova Aham. criatura, mas tinha um trejeito, ele era durão. Um dia deu uma briga assim, os caras tentaram brigar, ele pegou um pelo pescoço, pegou pelo outro, e se respeita quem. E deu um pescoção nos caras. Se vocês respeitam as coisas de Deus, não é assim que a coisa. E aí eu fiquei olhando pra ele com medo dele, assim, ô rapaz, esse aqui. Esse é dos Machadinha. Machadinha era assim também. Machadinha, o cara virava as costas, ele dava uma gravata no camarada, jogava o cara no chão e o interessante é que o cara depois aceitava Jesus, ia pra igreja. Eu achei muito engraçado o episódio que falou que o cara foi vender droga pra vocês. Foi aqui uma vez aqui na Flórida, né? Nós estávamos. Já era aqui na Já Flórida. era aqui isso. na Flórida. Eu tava andando com ele no comecinho. Aí eu tava, né? Começando a ir pra igreja. Ele me chamou, vamos ali comigo. Eu falei, vamos. Aí nós paramos numa área assim. Aí quando nós paramos ali no sinal, veio um rapaz, ei, you want some weeds? Começou a perguntar se a gente queria droga, maconha, né? Aí ele falou assim, yes, fez assim. Que Ele queria veio, droga. falou que queria, mas aí quando ele enfiou a cabeça assim na porta do carro assim, ele abriu o vidro, ele chegou assim, aí ele falou, vem mais. Quando ele veio, ele enfiou a cabeça assim, ele deu uma gravata no rapaz que estava vendendo droga. Rapaz, ele falou, no, who I am? Começou a falar, pregar, você sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? E naquele momento ali, ele falou, sou pastor, rapaz, Deus te trouxe aqui para falar com você. E começou, e o rapaz saiu assim, depois o rapaz entregou a vida para Jesus. E fui na igreja, olha só. Eu achei engraçado. Quando tu contou domingo, eu ri muito a metodologia, porque me lembrou algumas cenas que o cara era durão, não chegou assim de dar uma gravata. Eu já vi o cara abraçar a pessoa forte. O cara, Jesus te ama, hein? Toma jeito aí, para com o seu preciso. Não, os caras eram de guerra. Acaba que o coração se quebranta, né? Porque ele sente que a Sim. intenção, poxa, o cara tá falando de algo que ninguém fala, né? Sim. Ainda que seja dando um pescoção, me abraçando aqui forte. E em que momento nasceu assim, o projeto da Live Water nessa tua caminhada? Né? Vi que tu se entregou de coração, virou um missionário, tá ali servindo 22 anos no ministério, né? São 2 décadas. E isso é uma dádiva que já te dá um mérito e tanto. Mas em que momento nasceu o projeto de, né, pastorear, cuidar de gente? Porque a vida pastoral não é fácil, né? Eu sou 4ª geração, é gente ligando o dia inteiro, é resolvendo problema alheio, que às vezes não tem nada. Eu quero cuidar da minha vida. Não é fácil, é isso aí. Mas como é que nasceu essa... Josh, tudo certo aí nos bastidores, nas gravações? Dá um alô aí, Joshua. Josh, qualquer coisa, tu vai avisando a gente. Gente, esse é um episódio que nós estamos gravando, ainda não é ao vivo. Breve a gente quer estar no ao vivo, estamos Sim, praticando. E o pastor é que você não tem noção, gente. Ele recebe aqui, como eu falei, Gesiel Gomes. Passa muita gente boa. Então a gente está preparando os estúdios, fazendo teste, né? E eu creio que vai ter uns episódios ao vivo aí que vocês vão poder participar no chat, mandar pergunta também, né? Tem muita gente com curiosidade sobre os Estados Unidos, e aí o pastor Erasmo com quase 30 anos de América. 33. Né? Um norte-americano, já os filhos todos nasceram aqui, então sabe tudo dos Estados Unidos. Então no chat, ao vivo, não percam os próximos episódios, a gente vai avisar, bota o card para vocês mandarem as perguntas de vocês, interagirem. Muito bom. Né? E não percam os próximos episódios, porque vem gente boa por aí. O menino é aquele que pregou pra ti, que tem 500 mil de seguidor. É o Alan. Vamos ver se pegamos ele, se ele ainda tá por aqui. Com certeza. Missionário Alan. Pra te conversar com ele aqui, vai ser... Então vem gente pesada por aí, mas o que vai propiciar tudo isso é o pastor Erasmo. E como é que nasceu o projeto da Live Water aqui nos Estados Unidos? Eu acho que antes tinha outro nome, né? Antes era Life Generating Church. Fala um pouquinho de como nasceu esse projeto missionário que hoje está crescendo e não para de abençoar vidas. Então, Felipe, a gente tinha um ministério de itinerante, né? A gente andava muito pro Brasil. E aí tava assim, eu dirigia um culto só da igreja que eu estava. E como aconteceu? Eu acho que Deus viu que eu estava muito folgado, muito só viajando, né? Porque é fácil quando você vai na igreja, prega, tá tudo preparado. Sim. E era, né, só festa, bons hotéis. Eu sempre digo pra ti, assim, ó, eu fui deputado, eu fui pastor. O bom não é ser pastor, o bom não é ser deputado, é ser amigo do pastor. É verdade. Tu usufrui de todas as benesses, né? O amigo do deputado, tu usufrui de, tipo, não vamos comprar uma lancha esses dias. Não, rapaz, seja amigo de quem tem isso uma. Aí. Tu vai usufruir, tu não vai ter todo o compromisso. O pastor tá ali, tu usufrui do culto, se alimenta. Eu tô nessa visão. E o pastor tá ali, tendo que atender gente, se preocupando e orando. Então, é um chamado realmente, né? E nasceu esse chamado e tu encarou e... Então, aí, o que aconteceu nisso aí, de uma hora para outra, assim, aconteceu algumas coisinhas no ministério que eu estava e eu vi que era a mão de Deus, sabe? Deus permitindo para
Te levar para uma nova etapa também, né? Porque eu pensava em pastorear, mas lá para uns 60 anos, quando eu tivesse mais aposentado, ia fazer a obra de Deus. Mas, na verdade, Deus nunca chama, né? Deus nunca chama aquele que tá querendo, Deus Tem chama uma aquele que tá palavra que diz, né? fugindo, Deus chama O aquele homem que não tá planeja, querendo. mas é Deus quem executa. Isso aí. Então Deus chama aquele mesmo que tá fugindo. Se você for olhar, Moisés não queria, todos que você olha na Bíblia. Então, na verdade, eu não queria, sabe? Eu não queria, e Deus acabou, trocou o coração, aí Deus colocou Começou. amor Como é que por é? almas, Generation? Life Generating Church. Nossa. Aí onde começou a Life Generation, começou na nossa casa, começou dentro da minha casa, dentro da sala, e ficamos lá alguns meses, Olha só. aí fomos, e hoje nós estamos aqui, né, já há Ficou quantos 10 anos com... São uma década já Vai de... fazer 10 anos agora em Então, janeiro. após os teus 22 anos de serviço ministerial lá, são mais 10 anos, São mais 30? 10 anos, isso aí, Nossa. isso aí. 10 anos de livre. Agora aí, como é que houve essa mudança do nome? Então, essa mudança aí porque o nome da Life Generator é Gerando Vidas. E agora nós... É Gerando Vida. E agora é Living Water. Então, na tradução para português, Deus deu algo assim específico para a gente, né? Sobre águas, né? Fala de águas, sobre... Então, tem um significado muito, muito poderoso nisso aí. Jesus faz muitas alegorias, né? Eu sou aquele que bebe da água que eu der, nunca terá sede. Fala de uma água que sacia a alma, o espírito, a mente. Tem um significado muito bonito. Então, Deus colocou isso no nosso coração, a gente fez essa transição e nós vimos também que foi muito bom também colocar Living Water, porque nós, os brasileiros aqui, tem um pouquinho de dificuldade de falar o Life Generating. Geralmente eles falam Generation. Até os pastores que vêm aqui, eu não consigo falar generating. Eles conseguem falar generation, mas não generating. E foi bom, agora qualquer um pode falar, né? Living Water, ficou mais fácil também, até no nome ficou mais fácil para as pessoas. Foneticamente, tem um desde a parte de significado, o significado é bonito, e o nome de então, pronúncia juntou o fonética. espiritual, juntou os dois E como é que foi assim pelo que a gente já conversou, né? Tu vem de uma linhagem tradicional, até pelo Escorinho de Fogo, para quem não sabe, pastor Erasmo, Gideões, cantando Gideões, esses maiores congressos que tem de avivalista, pentecostalismo, ele era cantor, não sabia onde estava na casa dele. Ó, isso aqui é meu CD. Tem CD gravado. 5 CDs gravados. Tinha um pé no pentecostalismo, assim, de cantar aquele Escorinho de Fogo. E como é que foi assim a tua cabeça entre essa questão do tradicionalismo religioso, ao mesmo tempo também hoje a Living Water tem toda uma pegada moderna, né, de igreja moderna. Isso. As paredes pretas, tem as luzes, louvor, a banda, tem um baterista mais estiloso dos Estados Unidos que toca uma barbaridade. Como é que foi essa tua transição de mentalidade? Você não vai acreditar, Felipe. Na realidade é porque eu era louco assim para cantar assim adoração, mas eu nunca conseguia assim ter uma pegada para adoração. Worship assim. Aí alguém falava comigo, rapaz, você tem uma pegada mais pra cantar forró, cantar Usinho de Fogo. Aí eu comecei a cantar Usinho de Fogo. Quando se converteu, então, tu queria ser do worship e não te deixaram? Você não serve pra adoração. Não. Já tava na veia pentecostal, muito jejum, muita oração. Quando ia cantar os Corinhos de Fogo, pegava, aí virava os mistérios, profecia. Tinha essa... Não, eu não tenho nenhuma... Eu gosto desse avivalismo, né? Eu puxo de vez em quando algum corinho, alguma... E tá em alta agora os corinhos de fogo, estão em alta, estão viralizando no YouTube, tem uns aí, os canela de, como é que é? Samuel do Manto. Max do Corinho de Fogo. Milhões de visualização. E tá sofisticado. Esse dia eu tava com o Josh, lembra, Josh? Na outra vez que eu vi? Os corinhos sofisticados, mas cheio dos arranjos, um negócio profissionalizou, porque antigamente era um pandeiro, um cavaquinho. Hoje... E aí tu teve essa... mas na época, então, pelo que eu entendo, nessa época que tu fazia itinerante, cantando, pregando, tu já tinha Living Water, porque são 10 anos. E os teus CDs são recém. Não, eu parei. Na verdade, quando eu parei de... Deus já foi desacelerando. Eu gostava muito de ir nos Gideões todos os anos, né? Dos Gideões ia atender outras agendas no Brasil. Aí depois de uns 5 anos que eu parei de ir nos Gideões,
eu fui desacelerando, não queria mais cuidar mais, eu queria cuidar mais assim, do meu ministério, da minha vida. Deus já sabia de tudo, eu já estava tratando comigo, sabe? Eu já não gostava mais de ficar fora de casa, ficar viajando. Deus tirou isso do meu, foi tirando isso do meu coração. Fiquei mais ou menos 11, 12 anos direto, andando direto, e chegou um tempo que eu cansei, não queria mais. Já cheguei pro Brasil para fazer agenda para ficar uma semana, com 2 dias, 2, 3 dias eu vim embora, porque não tava aguentando mais falar, não vou ficar. Deus já tinha te programado para um outro tempo na tua vida. Isso, aí Deus foi já trabalhando no meu coração. Aí quando foi uns 5 anos que eu parei de andar, Deus já estava já projetando já, né, o meu ministério pro pastorear, né? E como é que é, pastor Erasmo, assim, todos conhecem, né, o pastor Erasmo, que vê ali, né, porque é a parte que te deixa famoso aqui, mas tu é muito conhecido na Flórida como empresário, como um grande empresário, né? Você estava com o Josh, aí chegou o americano ali, Erasmo Teixeira, aí eu olhei assim. Então, como é que é conciliar a vida de empreendedor, de empresário? Porque pastor Erasmo teria tudo para se dedicar só aos business, aos negócios. Estados Unidos é uma máquina ligada de fazer Sim. dinheiro. E como é que é conciliar a vida de empresário, empreendedor, o dia inteiro? E eu fico. Tem hora que eu não tenho teu pique. Eu tava olhando, acho que foi quando, Joshua, que deu um solzão, ele tava aqui. Foi quarta agora, né? Solzão da Flórida, na Isso mesmo, quarta-feira. quarta-feira, Foi isso. um dia pegado, pastor Erasmo administrando negócio pra cá, pra lá e tal. Eu tava com ele e eu disse, meu Deus, como é que eu vou afrouxar? Eu tenho 50, eu tenho 36, não posso. Mas cheguei em casa assim, ó, a cama dizia, vem, Felipe, come here. Deitei assim, Fábio do céu. E eu cheguei aqui, o homem pregando, mas pregando assim, ó, bonitão, camisetinha floral, parece que veio de férias, tava... Parece que tava na praia. não Né? pode ser, cara, não pode ser. Eu cansado, eu naufragado, sentei ali, um olho assim, e tô ali num pique. Como é que conciliar a vida do empreendedor, trabalhando, os compromissos, a pressão Ó, do que é a Felipe, América? é uma graça de Deus, sabia? Porque, ó, na realidade, eu recebi uma profecia há muitos anos atrás. Eu não tô falando essa profecia uns 25 anos atrás. Alguém profetizou para mim que Deus ia me chamar para o ministério e que eu conseguiria conciliar os dois. Deus ia fazer de mim um empresário e Deus ia fazer de mim um pastor. Eu ia trabalhar nos dois e eu ia dar conta. Ele falou assim, e ele fala, o profeta entregava uma palavra para ele dizendo, ó, Deus está te dando isso para você. Você vai conseguir pastorear e você vai conseguir cuidar do rebanho de Deus. É uma graça específica que Deus dá para poucos. E Deus está te dando. E eu, rapaz, é só pela graça de Deus. Você vê aí, é só pela graça de Deus. Eu consigo atender praticamente o meu ministério 100%. Qualquer hora o meu telefone toca, eu atendo. Não tem, eu estou disposto 24 horas, entende? Então, e meu trabalho não me empreende nada, entende? Não me prende se eu quiser sair amanhã, se eu quiser viajar amanhã, se eu quiser ficar 5 dias na igreja, como já tirei aqui, para ficar 5 dias orando. Então, isso não me atrapalha. Tem essa Então, liberdade, né? tem essa liberdade. A gente te acompanhando assim, claro, não quero assim entrar na tua intimidade pessoal, mas tu é uma pessoa próspera, conheceu o mundo, né? Te vi em inúmeras viagens internacionais, Israel, conheceu agora as 7 igrejas da Ásia. Então, como empresário, homem próspero, tu atribui essa prosperidade, né? Aquele versículo que diz, ó, busca o reino de Deus, o resto é acrescentado. Porque eu sei que tem muita gente que tá te assistindo Mateus 6,33. e talvez tá lutando, batalhando na força do braço e peleando e não consegue, né? Qual é o grande segredo assim dessa prosperidade? Agora eu falo material mesmo, Deus te prospera, né? Prospera a tua vida, a tua família, assim. O que assim, tem muitos pastores que tem tabu de falar disso, da prosperidade financeira. Como é, até onde tu julga assim, onde Deus te abençoou pela tua entrega? Eu vejo assim, Felipe, Deus, quando eu me converti, eu sempre coloquei Deus no centro, sabe? Quando você coloca Deus no centro dos seus negócios, Deus no centro da sua família, sabe? Você vai prosperar. É o que você acabou de dizer aí, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais. Quando ele fala todas as coisas, casa, carro, casamento, tudo Deus vai te dar de primeiro, sabe? Eu creio assim. E isso tem acontecido na minha vida. Deus tem me prosperado, sabe? Eu sempre não deixo de colocar as coisas seculares, as outras coisas em primeiro. Não, eu coloco Deus em primeiro lugar. Sempre coloquei Deus, sempre honra a Deus, sabe? Então é colocar Deus no centro. Quando a gente coloca Deus no centro, a gente vai longe. Glória a Deus, que bênção, inspirador. Esse foi o pastor Erasmo Teixeira. Vamos fazer com gostinho de quero mais, mas não percam os conteúdos, como eu falei na descrição, tá? O Instagram do pastor Erasmo, tem o Instagram do Joshua está solteiro.
Posso fazer esse homem. fazer o Estamos Josh? precisando casar esse homem, viu? Pô, vai dar uma pressão, coitado do 23 Josh. anos, tem carro, vai comprar uma casa, um apartamento agora, então Não. tá com dinheiro. O Josh, assim, ô, na pressão, né, Josh? Gente, brincadeira essa parte, mas tá o Instagram do Josh, tá o Instagram da Livre Water, tá o Instagram do Pastor Erasmo. Amém. Palavras que vão te edificar, te animar, te inspirar. Deixa uma mensagem final, pastor. Né? Às vezes a pessoa está no Brasil, a gente está vendo um momento de crise no Brasil, né? O público aqui é brasileiros que estão nos Estados Unidos ou que estão aí no Brasil. E pessoas que estão sonhando, né? Ou estão aqui na América sonhando com um recomeço, um novo tempo, né? E ao mesmo tempo enfrentando esse momento do Brasil tão triste, né? Não tá Que a gente está fácil, não. vivendo. Não vou aqui entrar nessa questão política para não te puxar aqui pro meu... Já não basta o Xandão lá me dando umas intimadas lá no Brasil, mas esse momento delicado, né? Politicamente no Brasil e economicamente, qual é a tua mensagem que tu deixa para essa pessoa que está assistindo? Poxa, Felipe, que inspirador aí ver a história do pastor Erasmo, uma vida gasta pro evangelho, a família, né? Eu olhei aqui o site da igreja, tudo bonito, povo adorando, e tô longe disso. Que mensagem tu deixa para essa pessoa que está te assistindo agora, talvez sem esperança, ou querendo um recomeço? Eu deixo esse espaço para finalizar aí com a tua mensagem final. Amém. O que a gente precisa hoje, sabe, Felipe, é de paciência, sabe? Hebreus 10:36 diz assim, porque necessitais de paciência. O que falta hoje no meio do povo é paciência. As pessoas querem crescer muito rápido, as pessoas querem avançar muito rápido. E você vê o final desse versículo, ele diz assim, porque necessitais de paciência, para que depois de feita a vontade do Senhor, possais alcançar as promessas. Se você olhar para mim, você vê, eu sou um cara paciente, eu tenho paciência para tudo. Às vezes eu ouço, mas sei... Às vezes as pessoas ouçam uma coisa, hoje ela quer já colocar em prática, amanhã as pessoas querem, sabe, as coisas muito rápido. E a gente precisa, no mundo que nós estamos vivendo hoje, o mundo está acelerado, mas a gente tem, porque às vezes, se você for na velocidade que o mundo está hoje, você não consegue ver nada. E quem está tranquilo, paciente, você vê coisas que ninguém está vendo. Você percebe coisas que ninguém, sabe, está percebendo. Há muitas bênçãos passam perto da vida das pessoas e as pessoas estão agitadas, estão correndo, às vezes não tem 5 minutos, sabe, para agradecer. Eu acho que esse falta de fluxo criativo tá tirando oportunidades. Tá tirando, a pessoa hoje, você olha, nós estamos hoje na era da velocidade, né? Tudo rápido, as pessoas querem tudo rápido. Então, se a gente, sabe, nós temos que, sabe... Eu acho que para vencer, ao invés de acelerar, é o contrário. Desacelerar. Eu sou assim, eu sempre prego sobre isso. Entendeu? A mente está acelerada, desacelera a sua mente. Eu acho que é pra mim essa pregação, né? Tá me cutucando aqui, Josh. Eu vivo no 300. Eu sempre prego isso, sabe? As pessoas estão aceleradas. Desacelerar um pouquinho, descansar mais, confiar em Deus mais, sabe? Porque Deus sabe, Deus conhece o nosso deitar, Deus sabe que você precisa vestir, que você precisa de comer, entende? Então, se a gente descansa em Deus, Deus trabalha. É você realmente... Na terça-feira, eu cheguei aqui, aí eu ansioso e tal. O que teve terça? Não sei se nós trabalhamos, eu acho que eu fui tirar a carteira Drive License e tal. Você foi tirar e aí a Drive License. 1000 coisas rodando ao mesmo tempo, eu dobrei meu joelho ali e Deus usou, daí eu falei umas palavras assim com Deus, assim acelerado. Deus, me dá ideia, tal, né? Me ajuda, me dá tua visão, tal, porque tu é... Aí daqui a pouco veio o irmão, quando foi orar por mim, falou umas palavras assim que eu tava orando, assim, incrível, assim. Por que tu tá preocupado? Por que tu... Se falando disso, que era pra confiar que Deus estava no controle. Nossa, eu chorei, chorei. Pastor Germano. Aquilo mexeu comigo, foi uma benção, me renovou. Tá eu vim... Então, faz sentido. A gente tem que entender a natureza. Se você olhar hoje, quando você vai plantar algo, não adianta. Você pode ficar olhando para ela ali, que ela para amadurecer. Não, ela tem um tempo dela. Nossa. Nós também tem um tempo, sabe? Tempo de plantar. Então nós temos que entender o processo. Hoje as pessoas não querem passar. Todos querem o resultado, mas ninguém quer o processo. Entende? Então, e o mais importante é o começo. É o processo. Muito bem. Gente, foi um episódio incrível de aprender, de se inspirar. Foi o primeiro episódio aqui nos Estados Unidos. Amém. E prepare aí o coração. Não deixe de seguir na descrição. Domingão aqui na Livre Water também tem um baita encontro especial, Palavra dos Céus. Aí é o Elijah, que são os filhos aqui do pastor Erasmo. E o Elijah tem uma palavra especial, vi ele preparando ali sobre algo. Quase que eu vou dar spoiler aqui da mensagem dele, mas não vou entregar. Mas, gente, conecta aí conosco. Vamos formar uma comunidade linda, crescendo, buscando e
Crescimento em todas as áreas, no corpo, na alma, no espírito, e é tão bom a gente estar na mesma frequência. Então, consome conteúdo bom na internet. A internet tem tanta notícia ruim, tanta porcaria, tanta promiscuidade, enfim, todo tipo de malignidade. Então, por que a gente criou o Central? Para ser um central disso, de ouvir testemunhos, de conversas que edificam, de assuntos que elevam a tua mentalidade, a tua visão de mundo. Por que nos Estados Unidos? Poxa, né, pastor Erasmo, isso aqui é só um começo, só tá rindo a superfície de coisas assim, de tecnologia, de tempos que estão chegando, né, de ações até política. Por que Deus revela Apocalipse? Não é pra você ficar com medo do Apocalipse, é pra se antecipar. Isso aí. Né, na pandemia, todo mundo apavorado, vendendo, tinha gente comprando. Né, de gente vendendo empresa, vendendo casa, queimando patrimônio, tinha gente comprando e capitalizando, e eu conheci gente que ficou milionária na pandemia. É verdade. Então, não te desespere porque coisas ruins estão acontecendo, mas Deus dará sabedoria aos seus. E isso você vai ter sabedoria aqui no Central para você continuar crescendo. Amém. Vou pedir um negócio para vocês para finalizar. Primeiro, agradecer, né, a presença do pastor Erasmo. Amém. Mesmo depois de um dia aí, como eu falei, empresário, pastor, tá aqui gravando e dando conteúdo para nós, né, pra gente fortalecer a nossa alma com o testemunho dele. Mas, gente, o podcast, esse é o 28º episódio. Uau. 28º. Mas as pessoas, muita gente, batemos 20 mil seguidores, muita gente ainda não sabe que nós existimos, nunca ouviu falar. Então não deixe de você ser um agente, de compartilhar. Nós já batemos aí o quê? Eu acho que 2.000 horas, Joshua. Depois de 4.000 horas, monetizo o canal. Então toda a renda do canal eu vou reinvestindo, vou fazendo, sabe, mais investimentos pra gente levar o melhor conteúdo pra vocês. Daqui a pouco, quem sabe a gente não faça documentários lá. Com certeza. Pastor, tem umas viagens pra Israel, tem uns negócios massa que a gente vai trazer pra vocês ainda. Visitou agora as 7 igrejas da Ásia, então tem conteúdo de valor, a gente faz documentários para o canal tá enriquecendo a cada dia, então toda a renda do canal vai ser reinvestida no canal para ele crescer e levar o melhor conteúdo até você. Um beijo no coração. Amém. E até o próximo episódio do Central, e eu te encontro lá. Um abraço.